Quero fazer minha primeira prova de 5 quilômetros. Sou sedentária e não sei por onde começar. Essa é uma dúvida frequente que muitas corredoras enfrentam quando querem sair do sedentarismo e fazer lá seus primeiros 5 quilômetros. E acabam se apaixonando por algumas provas de corrida e cometendo alguns erros. Hoje, no Esse Não É Mais Um Papo Sobre Corrida, aqui falamos sobre mulheres no esporte, vamos falar um pouquinho sobre esse bichinho que pica a gente, que é a corrida, que são as provas de corrida principalmente, e que a gente pode se perder ali no meio do caminho às vezes, causando lesões, extrapolando os limites do nosso corpo. Mas hoje eu vim te mostrar que existem alguns caminhos que você pode seguir e se você tá me ouvindo, esse episódio ele é diferente, ele é visual, inclusive preparei alguns slides pra gente conversar e eu te mostrar o que acontece por trás de uma programação para uma prova. Não com o objetivo de te ensinar a fazer uma programação de prova, mas para você entender como é que funciona um ciclo de treinamento e talvez, quem sabe, te trazer um pouco mais de consciência quando aquela vontade, aquele desejo muito grande de emendar uma prova de 5 quilômetros na outra ou de 10 quilômetros na outra, surgir. Então o objetivo desse episódio, que é o episódio de número 16, é te trazer uma visão de treinadora para você conseguir aplicar na sua vida. Então vamos lá. O seu corpo, quando você começa a correr, sai do sedentarismo e inicia na corrida, ele vai sofrer algumas alterações. A primeira coisa que a gente melhora é a nossa parte central. Essa parte central é coração e pulmão. Então pensa que quando você começa a correr, você sai naquela sensação de estar hiperventilando, parece que o seu corpo não foi projetado para corrida, e às vezes você precisa começar com caminhada e corrida. Essa é uma estratégia validada pela literatura, onde mostra que a gente tem vários ganhos expondo o teu corpo gradativamente a caminhadas e corridas. Paralelo a essa melhoria aqui da parte central, a gente tem a nossa parte neuromuscular, que é a conexão do nosso músculo com o nosso cérebro. Onde o nosso cérebro chega para o nosso músculo e diz assim: "Querido, a Mariazinha decidiu que vai correr, agora a gente precisa mobilizar mais músculo para ela conseguir se locomover". Então, a gente vai ajudar, o cérebro manda uma informação para o músculo, a gente vai ajudar a Mariazinha a conseguir ficar mais tempo se mexendo, bem como mobilizar mais músculo para que a Mariazinha consiga correr. Isso tudo acontece muito nas primeiras semanas já de treinamento. Só que tem coisas que demoram um pouco mais de tempo. E a gente vai falar ao longo desse episódio, mas é justamente aqui que os corredores iniciantes se perdem um pouquinho, que é a nossa parte muscular, óssea, ligamentos e tendões. Então, como essa parte central ela melhora muito rápido, nosso cérebro é muito inteligente, manda informação lá para o nosso músculo, isso também melhora muito rápido. A gente se sente, pronta para aumentar volume. E é aqui que a gente vai conversar. Quando a gente vai treinar sem planilha, ou a gente pede para a inteligência artificial fazer uma planilha de treinamento pra gente, normalmente a gente pensa em 2 bases que estão aqui nesse slide, que é a parte do estímulo e da recuperação. Então o que que a gente pensa? Eu preciso dar estímulo para o meu corpo para que ele responda no dia do descanso com uma recuperação e ele vá fazer uma supercompensação justamente para que eu consiga sair do sedentarismo, da caminhada para a corrida. Mas o que muita gente não enxerga por trás de toda essa a organização para chegar nos primeiros 5 quilômetros ou para fazer uma prova de 5, 10 quilômetros, é que não é linear. Esse aumento de volume, de intensidade, se ele for linear, ele vai te causar um dano muito mais rápido do que tu imagina, do que vai fazer uma supercompensação para deixar o teu corpo condicionado. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos que estão começando na corrida, para além de ter paciência, é que o que separa o remédio do veneno é a dose. E no exercício físico não é muito diferente. O que separa você
do condicionamento e da sustentação desse condicionamento a longo prazo e de uma lesão por excesso de treinamento é a dose. E o que que é a dose na corrida? É o quanto de tempo você corre e a intensidade que você corre. Por isso que a gente, enquanto treinador, organiza essas semanas para que você tenha um aumento de volume e de intensidade de maneira sustentável, diminuindo ou tentando o máximo diminuir o risco de lesão. Para isso, a gente tem que pensar em três pilares para o corredor iniciante, que é uma progressão que ela não é linear, ela não só aumenta, mas ela é uma progressão leve e sustentável, pensando que você tem que principalmente adaptar aqueles tecidos que demoram mais tempo para se adaptar. A literatura mostra que tendão, osso, ligamento, dependendo do seu histórico, tipo assim, eu sou uma pessoa 100% sedentária que não faz nada há muito tempo. Eu tô com sobrepeso ou eu nunca fiz exercício físico na vida. Essa pessoa vai demorar um pouquinho mais de tempo para se adaptar. Ao passo que uma pessoa que já vinha treinando musculação, já faz outros esportes, é ativa, vai demorar outro tanto para se adaptar, possivelmente muito menos. Mas a literatura mostra que pode demorar de 2 semanas até 14, 16 semanas, que é quase 3 meses. Então a gente não pode ter pressa, por isso que a gente tem que fazer a coisa mais devagarinho. O segundo pilar é o descanso e recuperação. Aí você vai me dizer, tá, Flávia, mas eu quero treinar 3 vezes por semana. Eu preciso descansar, tipo, tirar as sessões de treinamento, fazer semanas de baixa intensidade? Se você pensar que você é um corredor iniciante, nunca fez nada, está sedentário, seria interessante não ficar sem a corrida, mas baixar volume em algumas semanas, sim. Então, talvez não precisa tirar uma sessão de corrida. Você pode manter as 3 vezes por semana. No entanto, se você for muito iniciante mesmo, o que você pode fazer? Na semana de transição, que a gente já vai falar sobre elas, ao invés de você fazer 3 vezes de corrida, você fazer 2 vezes de corrida e colocar um outro exercício, principalmente bem no começo. Então, vai pedalar, vai fazer um elíptico. Essa estratégia, inclusive, eu uso para pessoas extremamente bem condicionadas no pós-prova. A atleta, por exemplo, ela não quer ficar sem treinar. Ah, eu quero fazer 4 vezes por semana, eu não quero abrir mão. Beleza. Só que tu tem que te recuperar depois de uma prova. A gente vai ter que fazer uma espécie de. Não é um destreinamento, mas é uma espécie de destreinamento para o teu corpo absorver tudo que foi feito durante o ciclo para a prova. Então, ali, umas 2 semanas, seria muito interessante baixar esse volume e principalmente tirar o pé da pancada da corrida. Então, a gente usa estratégias como bike, como elíptico, outras coisas que não têm batida do pé, justamente para essas estruturas como osso, ligamento, tendão, descansar. Eles precisam de tempo sem nenhuma batida, sem nenhuma pancada, justamente para recuperar depois de um ciclo de treinamento. Isso é muito importante para prevenir lesões que a gente não enxerga ou não sente às vezes, porque lesões ósseas, por exemplo, normalmente não dão muitos sinais. Elas podem dar, mas podem não dar. E a literatura também mostra que osso demora, tem um pico ali para 7 dias e depois tem uma baixa nos marcadores de recuperação e remodelação óssea. Então imagina que se saiu de uma prova que para você era muito intensa ou o volume maior do que você já vinha fazendo, a sua estrutura óssea vai começar a recuperar a partir do quinto, sexto dia. Então isso é muito importante. E outra coisa muito importante é a consistência. Não adianta você querer melhorar treinando uma vez na semana. Se você treinar duas, ótimo. Se você treinar três, melhor. Se treinar quatro, começa a prestar atenção, porque alguns estudos mostram que 4, 5 ou 6 vezes na semana pode aumentar o risco de lesão. É como se fosse uma curva em U. Então,
uma vez na semana não é muito legal. Você não vai ter grandes ganhos, até porque 7 dias sem corrida já tem alguma perda de condicionamento, então você não vai conseguir melhorar. 2 vezes é bom, 3 vezes ótimo, 4 vezes a curva começa a descer, 5 vezes para alunos iniciantes pode ser que você comece a pensar ou não ter uma recuperação adequada e começar a aumentar o risco de lesão. 6 a 7 vezes não é indicado para alunos iniciantes. Mas para além de tudo isso, ficar semanas sem treinar também não é interessante, porque a corrida, ela é estímulo dependente. Então, se você der estímulo, ela vai provocar uma resposta. Se você tirar esse estímulo, ela não provoca respostas adaptativas. Então, a gente precisa pensar que você precisa ser consistente. Antes de pensar num número maior de vezes por semana, coloca um número menor e permanece fazendo a corrida, sabe? Aquela coisa do tipo, vou provar para mim mesma que eu consigo ficar 1, 2, 3 meses correndo para depois pensar em aumentar esse número de vezes. Talvez isso seja muito mais eficiente do que começar com 5 vezes, não dar conta de um ciclo de treinamento e ter que baixar para 4, 3, o que acaba sendo, de certa forma, um tanto frustrante, né? Principalmente para quem está começando e principalmente para quem está saindo do sedentarismo. Então, olha o que que acontece normalmente entre os alunos iniciantes que aumentam o risco de lesão. Quando você começa a correr, você começa a se motivar. E essa motivação vem justamente da melhoria do sistema cardiorrespiratório e de parar de sofrer tanto. Aí, lá na terceira semana, você já vai ter uma melhora. Porque a literatura mostra que já na primeira semana a gente tem alguns efeitos a nível celular, mas de 2 a 4 semanas a gente começa a ter essa melhora do sistema cardiorrespiratório. Então, aquela sensação de, meu Deus, eu não vou dar conta, tô passando mal, isso tudo vai indo embora a partir da segunda, quarta semana. Aí você pensa, tô melhorando, vou aumentar. E eu aumento o volume. Então, por exemplo, se eu estava correndo 3 quilômetros, já vou na próxima semana para 4, na outra semana eu já vou para 5, depois eu já vou para 6, depois eu já vou para 7, depois eu já vou para 8. E eu esqueço que dentro dessa escadinha de aumento de volume, eu teria que dar um descanso. E não existe um grande consenso no número bom, assim, do tipo assim, ó, tem que aumentar tantos por cento. Mas a literatura traz um número bem interessante para diminuir o risco de lesão, que é 10% ao longo da semana. Então imagina assim que você começou a correr e você vai aumentar 10% por semana para ser um volume seguro dentro das semanas. Mas você não vai só aumentar. Lembra que eu falei lá no começo do episódio que esse aumento ele não é exponencial, ele vai ter algumas quebras. Então, enquanto treinadora, quando a gente olha para programação de um treinamento, a gente sempre vai se basear no histórico do aluno. Por isso que planilhas de treinamento individualizadas, elas respeitam o seu histórico, a sua história dentro do treinamento. Então, imagina assim, vou pegar alguém aqui sedentário, que nunca praticou corrida na vida, tá começando agora, tá tendo os primeiros contatos, nunca teve lesão e não tá com sobrepeso. É uma pessoa, a Flávia, comum, mas não tem sobrepeso, tá? Ela só tá sedentária, ficou um tempo sem treinar e nunca fez nada de esporte na vida. Se eu pensar num aumento gradativo de volume, sem dar pausas, a Flávia vai chegar aos. Ela começou ali com corrida e caminhada, ela vai chegar lá nos seus primeiros 5 quilômetros, talvez com 8 semanas de treinamento, porque ela consegue caminhar um pouquinho, correr um pouquinho, caminhar um pouquinho, correr um pouquinho. Lá no segundo mês, ela já está fazendo 3 quilômetros. Daí, eu aumento para 4, daí eu aumento para 5. Isso tudo dentro do segundo mês. Aqui, ó, dentro de 6 a 8 semanas. Só que lembra que lá no começo do episódio eu comentei que a parte neuromuscular adapta rápido, mas a parte músculo-esquelética, tendão, músculo e ligamento, demora um pouquinho mais.
Flávia, que nunca praticou esporte, talvez ela pode estar com essas estruturas que não estão prontas e preparadas para todo esse volume de treinamento. E eu já estou expondo o meu corpo a esse volume de treinamento. Aí o que que vai acontecer? Começou a dar uma dorzinha no joelho. Começou a doer o quadril. Começou a doer o tornozelo, a panturrilha. Ai, a minha lombar. Então, isso tudo acontece porque a parte cardio pode estar adaptada, mas a parte neuromuscular ainda não. E daí, o que que a gente faz para evitar esse risco de lesão? A gente usa essa estratégia dos 10%, e como a Flávia não teve nenhuma lesão, eu gosto de pensar numa escadinha de 3 semanas para uma semana de baixo. Se a pessoa tem lesão prévia, pensando no histórico, a gente usa 2 escadinhas e uma baixa. Então, imagina assim: Flávia começou entre corrida e caminhada, corrida e caminhada. O que que a gente vai fazer? Nós vamos pensar que nas primeiras 6 semanas, dá para ver por essa figurinha aqui que fica bem explicativo, o volume de caminhada dela é grande. Então, eu vou correr 2 minutos, vou caminhar 1 minuto, depois eu vou correndo 3 minutos e caminho 1 minuto, e assim eu vou, a ponto de a minha caminhada se reduzir e eu conseguir correr mais tempo do que caminhar. Isso para fazer uma base aeróbia. Só que se eu pensar que a Flávia vai aumentar o volume de 10% em 3 semanas e depois ela vai baixar cerca de 30, 40% naquela semana de recuperação, eu não vou ter um aumento exponencial. Eu vou ter uma semana aumentando 10%, a segunda semana aumentando 10% dessa primeira semana e a terceira semana aumentando 10% dessa segunda semana. Aí eu baixo o meu volume e eu começo a subir de novo. A partir dessa última, da terceira semana aqui, eu volto para cá. Aumento 10%, baixo de novo. E é assim que a gente vai fazendo uma escadinha para não ter um aumento tão abrupto de volume e intensidade e deixar a planilha de uma maneira mais sustentável. Só que isso leva um pouco mais de tempo. O que talvez um aluno conseguiria fazer em 8 semanas, a gente leva de 12 a 14 semanas. Só que em 8 semanas, talvez eu não garanta que eu reduza o risco de lesão desse aluno. E é justamente isso aqui que acontece quando a gente acaba fazendo planilhas sem acompanhamento. Então, imagina assim, ó, que é muito legal e essa figura também mostra. O começo, a partinha azul aqui, é as suas caminhadas. Então, o começo eu vou ter muito mais caminhada do que corrida. A parte laranja que mostra a corrida. Então, eu tenho uma caixa desse tamanho para caminhada, para uma caixinha desse tamanho de corrida. Porque o que eu quero nessas primeiras 4 semanas, que é quase um mês? Deixar a minha parte muscular, tendão, ligamento, osso, se adaptando de uma maneira mais confortável, sem dar uma pancada direto no meu corpo. Só que a caminhada, ela também vai me ajudar a melhorar a minha base cardiorrespiratória, tá? Minha capacidade cardiorrespiratória. Então, o que que eu tenho a partir da quinta semana? Eu aumento o volume de corrida e vou diminuindo gradativamente o meu volume de caminhada. Assim, eu garanto que meu músculo, meu tendão, meu ligamento já estão adaptados a um volume maior e eu entro com a intensidade que é a corrida. Aí, gradativamente, eu vou aumentando o volume de corrida para que eu consiga entregar os treinos correndo mais e caminhando menos. Aqui tem que fazer um parênteses muito importante. Eu não estou falando somente de treino contínuo. Aqui, imagina assim, ó, que é uma receita de bolo, onde eu preciso de farinha, leite e fermento para fazer esse bolo crescer. A farinha seriam os treinos moderados que compõem a grande maioria dessa parte dos treinos. O leite seriam os treinos que vêm ali para melhorar a capacidade que o meu músculo tem de tolerar a intensidade e trabalhar meu coração ao mesmo tempo. E o fermento, que é menos quantidade, que às vezes é só uma pontinha de uma colher,
os treinos de VO2, que vão trabalhar a capacidade do meu coração. Só que eu preciso de tudo isso dentro de uma bacia misturado para formar um bolo. Não adianta eu só ter a farinha, não adianta eu só ter o leite e não adianta só ter o fermento. Eu preciso de todos esses componentes que misturados vão formar um bolo. Trazendo para o nosso sistema, eu preciso treinar com treinos específicos o meu coração, meu pulmão, a minha parte neuromuscular e a minha parte muscular, para que tudo isso melhore ao longo do tempo, para que eu consiga sustentar uma velocidade e sustentar um tempo, que seriam as corridas de 5, 6 quilômetros. Então, pensando em tudo isso, o que eu queria mesmo trazer com esse episódio não é te mostrar como é que é feita uma programação de treinamento, como é que o treinador vai olhar para você, como é que ele vai fazer ajustes, mas te trazer uma grande visão do que é um ciclo de treinamento. E essa seria a grande mensagem que eu queria deixar nesse episódio, tá? Um ciclo de treinamento, ele dura cerca de 10, 12 semanas. A gente precisa de umas 2 semanas ali de transição, 3, ou melhor seria 4, justamente para deixar o teu corpo descansar, absorver todo o impacto do que foi um ciclo de treinamento, para depois pensar em entrar em outro ciclo de treinamento. E é aqui que a maioria dos alunos iniciantes se perde. Por quê? Porque eles vão colocando uma prova em cima de outra prova. Porque eu melhorei, agora eu consigo fazer 5 quilômetros. Agora eu quero fazer prova de 5 quilômetros. Se eu tiver 3 provas de 5 quilômetros dentro de um mês, eu vou fazer 3 provas de 5 quilômetros dentro de um mês. Só que você esquece que tem um impacto fisiológico fazer prova e fazer treinamento. Porque na prova a gente se motiva, a gente quer correr mais rápido, daí a gente pensa em bater nosso RP, mesmo que a gente tenha entrado em um acordo com o nosso treinador, mesmo que essa prova não estava dentro do nosso planejamento, mesmo que o treinador não estava planejando essa prova. Porque imagina que se eu faço 12 semanas para fazer uma prova, eu tenho que recuperar pelo menos um mês. Estou chutando aqui, pensando que você é iniciante e precisa se recuperar. Para entrar em um novo ciclo, para melhorar os meus 5 quilômetros, eu preciso mais de 8, 10 semanas. Só que se você coloca uma prova por mês, você tem 8, 10 semanas para se recuperar e se condicionar para uma nova prova? Não tem. E isso aumenta muito a carga interna de treinamento, que consequentemente aumenta muito o risco de lesão. Então, pensando, eu sempre vou pensar, enquanto treinadora, na sustentabilidade a longo prazo. Então, pensando que eu não quero que tu corra uma prova de 5 quilômetros, eu quero que tu corra para o resto da vida. É claro que eu vou fazer a função de chata e te dizer: olha, não é o mais indicado. Eu vou te impedir de fazer uma prova? Não, não é assim que funciona uma assessoria. Mas eu vou te deixar muito claro o que seria o cenário ideal. E o cenário ideal para corredor iniciante não é fazer uma prova por mês. É claro que a gente se motiva com uma meta, mas quem sabe ao invés de colocar uma meta de prova, você coloca uma outra meta de se recuperar e de em X tempo fazer a segunda prova. Não coloca uma prova por mês. Ai, Flávia, mas eu não consigo ficar 8 semanas treinando para uma prova porque eu não tenho planilha. Aí a gente tem um outro problema. E eu acho que ninguém é obrigado a treinar com planilha. Ninguém é obrigado a treinar com treinador, ninguém é obrigado a usar a inteligência artificial, porque eu acho que ela é muito efetiva para quem não quer ter um treinador, inclusive, eu acho muito interessante. Mas você vai pagar um preço. Então, aí é uma pergunta que você vai ter que se fazer. Eu quero correr para sair do sedentarismo e fazer meus primeiros 5 quilômetros e me manter na corrida, ou eu quero começar a correr, sair do sedentarismo, fazer minha primeira prova de 5 quilômetros e ter que me afastar da corrida porque eu não consegui respeitar o meu corpo.
Aí é uma pergunta que você vai ter que responder. Enquanto treinadora, eu sempre vou levar para os meus alunos a questão de sustentabilidade. Repito. Agora, se você tem outra escolha para a corrida, tá tudo certo. O objetivo aqui não é que você tenha um treinador. O objetivo é te trazer consciência e te mostrar que, assim como qualquer outro tipo de esporte, a gente precisa de um tempo de recuperação bom para não se lesionar. E o objetivo desse episódio é justamente te trazer uma visão de uma treinadora, de alguém que é apaixonada por ciclos de treinamento, não por provas. Eu gosto de provas, sim, não me entenda mal, eu gosto de provas, mas eu sou apaixonada pela transformação que o ciclo de treinamento provoca. Porque o dia da prova pode acontecer tanta coisa. Eu te espero na semana que vem. Um beijo e tchau.